A cidade localiza-se a menos de 212 metros abaixo do nível do mar, às margens do lago de Tiberíades. Bela pelos dons naturais, este é o mesmo local onde os primeiros apóstolos saíam para pescar. Aqui encontramos o lugar onde Jesus viveu e se manifestou em toda a sua natureza de homem e de Deus. A beleza da região, a sua frondosa vegetação e a atmosfera paradisíaca nos recorda que Jesus caminhou muitas vezes por estes lugares. Caminhou a pé, realizou muitos milagres, viu inúmeras vezes seu reflexo sobre as águas do lago. Sua voz ecoou nestas margens. Toda esta experiência está gravada nesta paisagem. Queridos irmãos e irmãs, o Senhor vos dê a paz. Bem-vindos a Cafarnaum, a cidade de Jesus. Bem-vindos a esta visita em um dos locais mais importantes de toda a nossa história, da história do cristianismo e da história da humanidade. Hoje nós os convidamos para estarem às margens do lago. Venham conosco para Cafarnaum. Não há de fato nenhum lugar na Terra Santa onde se cumpriram tantos milagres quanto aqueles que ocorreram aqui em torno à casa de Pedro, esta casa que se tornou a casa de Jesus. Jesus escolheu este lugar para iniciar seu ministério. Conta-se que Jesus, depois que João foi preso, decidiu vir morar aqui. Agora, juntos, podemos ler o trecho do Evangelho que narra o fato ocorrido. E depois, lemos a peça inteira do Evangelho de Mateus que fala sobre isso. Ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou para Galiléia, depois a Nazaré, e foi morar em Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galiléia, nos confins de Zabulon e Neftali, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías. Terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região do outro lado do rio Jordão, Galiléia dos que não são judeus. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e uma luz brilhou para os que viviam na região escura da morte. Daí em diante, Jesus começou a pregar dizendo: convertam-se, porque o reino dos céus está próximo. Perché il regno dei cieli è vicino. Por que escolheu este lugar? Sabemos que Jesus escolheu em Nazaré. Nazaré era uma vila excelente para crescer, para florir. É exatamente isto que significa Nazaré. Mas ela não era uma cidade adaptada para se difundir o Evangelho, muito isolada e bem pequena. Enquanto Cafarnaum, vocês sabem que era uma cidade nos confins entre a Galiléia e a Tertáquia de Filipe. Era uma cidade perto da qual passou a grande estrada imperial que leva a Damasco. Então Jesus escolhe vir e habitar aqui, provavelmente porque é uma cidade com tanto movimento de gente, com tantos viajantes, pessoas que passavam, era um ótimo lugar para iniciar a difusão do Evangelho. Movimento de gente, com tanti passanti, ed era ótima per cominciare a diffondere il Vangelo. E eis a primeira coisa que Jesus fez: escolher os primeiros discípulos. Aqui às margens do lago, bem aqui onde nos encontramos, vejamos o que narra os evangelhos. Jesus andava à beira do mar da Galiléia. Quando viu dois irmãos, Simão, também chamado Pedro, e seu irmão André, estavam jogando a rede no mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: sigam-me, e eu farei de vocês pescadores de homens. Eles deixaram imediatamente as redes e seguiram Jesus. Indo mais adiante, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago e João, filhos de Zebedeu. Estavam na barca com seu pai Zebedeu consertando as redes, e Jesus os chamou. Eles deixaram imediatamente a barca e o pai e seguiram a Jesus. Eis que Cafarnaum, primeiro de tudo, é uma cidade que nos fala de vocação, de um chamado. Jesus escolhe seus primeiros discípulos e talvez Jesus escolheu esta cidade porque já sabia que devia chamar Pedro, André, Tiago e João. Já tinham visto seus corações, já tinha escolhido, e é por isso que até mesmo optou em vir viver em Cafarnaum. Uma outra possibilidade para que Jesus tenha escolhido viver e habitar aqui é pelo próprio nome de Cafarnaum. Vocês sabem que Cafarnaum, em hebraico e aramaico, se diz Caparnaum e significa a vila de Naum. Também o interpreta Orígene como a aldeia de consolação.
Naum também significa aquele que é consolado. Então Jesus decide começar aqui a sua missão, porque daqui seria possível fazer conhecido ao mundo inteiro a consolação de Deus com a sua cura, o anúncio da palavra, com os exorcismos, as lágrimas de cada homem, começando daqui de Cafarnaum, a sua cidade. Com gli esorcismi, Gesù asciugherà le lacrime di ogni uomo, proprio cominciando qui, da Cafarnao, la sua città. Cafarnaum não é citada explicitamente no Antigo Testamento, e isto não é nem mesmo estranho. Os traços da presença humana remontam ao século XIII a.C., mas o núcleo habitado mais recentemente é talvez da época asmonéa. De qualquer modo, São Mateus apresenta Cafarnaum unida ao cumprimento da promessa messiânica e realmente faz jus a este lugar. No seu primeiro dia em Cafarnaum, Jesus, depois de ter chamado os discípulos, depois de ter pregado na sinagoga e depois de haver cumprido seu primeiro exorcismo, decidiu ir à casa de Pedro, onde Jesus começou a habitar e onde hoje encontramos esta igreja que protege os restos desta casa, local onde ocorreram muitos milagres e onde Jesus explicou tantas parábolas. Escutemos agora o que aconteceu naquele dia. Ascoltiamo allora quello che successe quel giorno. E logo saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André com Tiago e João. E a sogra de Simão estava deitada com febre, e logo lhe falaram dela. Então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão e levantou-a imediatamente. A febre a deixou e servia-os. La febbre la lasciò ed ella li serviva. Eis que Jesus cumpre a cura exatamente aqui na casa de Pedro. O Senhor entra na casa de Pedro, se ocupa dos problemas da família, e Pedro, seu irmão André, e depois Tiago e João se tornaram a família de Jesus. Aqui Jesus constituiu uma nova família, que será a família dos discípulos. Eis que nesta casa, Jesus tantas vezes se coloca a falar, tantas vezes curará os doentes, mas esta casa se torna não o lugar de habitação de Jesus, de modo estável simplesmente, o lugar de onde Jesus partira e retornara para cada missão. E então, logo pela manhã, na manhã sucessiva a todos os eventos, eis que Jesus se levantou muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. E seguiram-no Simão e os que com ele estavam. Todos te buscam. E ele lhes disse: Vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue, porque para isso vim. E pregava na sinagoga deles, por toda a Galiléia, e expulsava os demônios. Depois então Jesus partiu daqui, visitou toda a Galiléia e continuou seu ministério de anúncio e cura. I demoni. Allora Gesù da qui parte, visita tutta la Galilea e continua il suo ministero di annuncio e di guarigione. Depois de alguns dias, Jesus retornou aqui, e a casa de Pedro se tornou a casa onde todos queriam se encontrar com Jesus. Deixou de ser uma casa tranquila, mas vamos ouvir o que vai acontecer no momento em que alguns homens aqui de Cafarnaum trouxeram um paralítico aqui nesta casa. E ele entrou de novo em Cafarnaum, depois de alguns dias. Souberam que ele estava em casa e ao seu redor muitas pessoas se reuniram, ao ponto de não ter mais lugar nem mesmo diante da porta. E assim Jesus anunciava a eles a palavra. Foram até ele com um paralítico que era carregado por 4 pessoas. Eles não puderam avançar por causa da multidão. Abriram então um teto bem em cima de onde se encontrava Jesus. Fizeram uma abertura, desceram o tapete em que o paralítico estava deitado. Quando Jesus viu a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali sentados alguns dos escribas, que arrazoavam em seus corações, dizendo: Por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus?
E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Por que pensais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer-lhe: levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se, e tomando logo o leito, saiu em presença de todos. Cafarnaum se torna um lugar de cura. Jesus, comovido pela fé daqueles homens, também da fé do paralítico, realiza a cura e esta cura, como ouvimos, está associada ao perdão dos pecados. A cura de Jesus parte sempre de um perdão. Da sua misericórdia nasce a vida e vem devolvida a saúde. Então, Cafarnaum, além de ser lugar do chamado, lugar da cura, se torna também lugar de perdão, de misericórdia. E não é por acaso que, súbito deste evento, vem narrado o chamado de Levi, de Mateus, o publicano, que, sentado num banco de impostos, foi chamado por Jesus e começa a mudar a vida. E o quinto discípulo, também ele de Cafarnaum, escolhera seguir o Senhor. A cambiare vita. É o quinto discepolo, anche lui di Cafarnao, che sceglierà di seguire il Signore. Eis que uma vez Mateus sendo chamado, Jesus cumpre ainda algo que cria escândalo. Também nos mais religiosos, ele decide estar à mesa com outros pecadores e publicanos. Decide partilhar a mesa com os desprezados pela sociedade. Cafarnaum se torna então lugar de consolação, também para os que pecaram, que se distanciaram de Deus. Aqui neste lugar, eles se encontram com a misericórdia de um Deus que faz tudo novo, que sempre nos regenera com a sua misericórdia. Sempre fa rinascere tutto da nuovo, che sempre ci rigenera con la sua misericordia. E tu, Cafarnao, sarai forse innalzata fino al cielo? Fino agli inferi precipiterai. E tu, Cafarnaum, que te ergues até o céu, serás abatida até o inferno, porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Eu vos digo, porém, que haverá menor rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. Esta frase dura que Jesus pronunciou contra Cafarnaum foi uma reação contra a dureza do coração dos habitantes que não acolheram a sua mensagem. Mas nós a lemos para dizer que a profecia de Jesus a respeito da destruição desta cidade se cumpriu. Mais ou menos no 8º século, sabemos que Cafarnaum foi abandonada e se tornou uma pilha de escombros. Por este motivo, com o passar dos séculos, foi difícil reencontrá-la, mas no século XIX, ela foi localizada. Existem várias hipóteses, mas aquela que mais convenceu os arqueólogos foi precisamente esta, a pilha de escombro que até 1 século e meio atrás estava escondido, que foi chamado de Tel Rum, um nome árabe que provavelmente deriva do hebraico Tanhum. O nome de um rabino que foi enterrado aqui, seu nome é muito semelhante ao de Naum. Sabemos ainda que Tanhum significa consolação, e por este motivo são tantos os elementos que nos reportam ao nome Cafarnaum. Mas, além disso, como fazemos hoje para saber com certeza que este lugar é a Cafarnaum do que os evangelhos nos contam? Eis os primeiros peregrinos que, passando por aqui, deixaram seu testemunho em particular. Conhecemos a peregrina Egéria, que narrou sua viagem à Terra Santa no final do século IV, como o peregrino anônimo de Piacenza, no ano de 570 d.C., mais ou menos, nos conta o que viu. Durante as escavações que foram realizadas a partir de 1866, quando foi encontrada a antiga sinagoga do IV século, até o ano de 1992, foram realizadas uma série de escavações que trouxeram à luz este vilarejo precioso para a nossa história. Ecco che c'è stata una serie di scavi
che hanno riportato alla luce quel villaggio che è così prezioso per la nostra storia. Para resumir muito rapidamente, aqui em 1866, o arqueólogo Wilson identificou este lugar como a Cafarnaum dos Evangelhos e redescobriu a sinagoga. Em 1894, a Custódia da Terra Santa comprou este local e, a partir de 1905, foram iniciadas as escavações. Padre Orfali começa a reconstruir a sinagoga. Os restos do quarto século podemos ver ainda hoje. Comincerà a ricostruire la sinagoga, i cui resti si possono ancora vedere oggi, del quarto secolo. Mas, sobretudo, de 1968 a 1992, o padre Virgílio Corbo e padre Stanislau Lofreda assumiram as escavações e descobriram aquele que é o lugar mais precioso para nós aqui em Cafarnaum, a casa de Pedro que vemos aqui ao nosso redor. A descoberta feita por estes freis corresponde exatamente ao que os peregrinos que por aqui passaram descreveram como o local, isto é, como uma casa do primeiro século que era lugar de culto e veneração da parte dos peregrinos, que depois do século IV será usado como Domus Ecclesiae e adornada de uma maneira nova, e só depois, no século V, irá se tornar uma basílica. Por este motivo, em 570, o peregrino anônimo de Piacenza encontrará não mais os restos de uma casa, mas uma verdadeira basílica octogonal que recorda a casa de Pedro. É por isso que atualmente nenhum arqueólogo argumenta que esses restos correspondem a Cafarnaum do Evangelho. Un archeologo obietta più che questi resti corrispondano alla Cafarnao del Vangelo. Gesù, ebreo, decide di andare a pregare insieme agli altri abitanti di Cafarnao nella sinagoga. Jesus chega a Cafarnaum depois de ter chamado os primeiros discípulos. Eis que começa o seu ministério. Jesus, hebreu, decide de pregar junto aos habitantes de Cafarnaum, na sinagoga, no dia de sábado. Ouçamos um pouco daquilo que aconteceu. Desta vez, vamos ler do Evangelho segundo Marcos. Entraram em Cafarnaum e logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava. E maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. E estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, o qual exclamou, dizendo: Ah, que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. E repreendeu-o Jesus, dizendo: Cala-te e sai dele. Então o espírito imundo, convulsionando-o e clamando com grande voz, saiu dele. E todos se admiravam a ponto de perguntarem entre si, dizendo: Que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. E logo correu a sua fama por toda a província da Galileia. Jesus começa a pregar aqui. E ainda antes de cumprir o primeiro milagre, já as pessoas o escutavam nesta sinagoga que está atrás de nós. A palavra de Jesus é uma palavra que tem uma autoridade especial. Há algo de especial nas palavras de Jesus que nos fala diretamente de Deus, nos faz conhecer Deus. Mas foi particularmente quando a oposição de Satanás começou dentro da sinagoga, através deste endemoniado, que tenta bloquear o ministério de Jesus. Aqui podemos contemplar o poder da palavra de Jesus que imediatamente expulsa Satanás deste pobre homem e restaura a saúde do pobre homem. A multidão aqui percebe que realmente a palavra de Jesus não é apenas fascinante por aquilo que diz, mas é especialmente poderosa do modo como ela transforma a vida de quem ouve. A sinagoga se ergue no centro físico da pequena cidade e suas dimensões são notáveis. A sala de oração, a planta retangular com 23 metros de comprimento por 17 de largura. Em torno vemos outras salas e pátios. Ao contrário das casas privadas com seus muros de pedra de basalto negro, ela, a sinagoga, foi construída com blocos quadrados de pedra calcária branca, pertencentes a pedreiras localizadas a muitos quilômetros de distância, alguns blocos pesando 4 toneladas.
A magnanimidade dos arquitetos também são evidentes nos elementos decorativos, ricamente estampados e esculpidos, arquitraves, cornijas, capitéis. Cafarno, abbiamo detto che è il villaggio della consolazione, è il villaggio nel quale Cafarnaum, dissemos que é a Vila da Consolação, o local onde Jesus chamou seus discípulos, a vila onde ele exercitou sua misericórdia, curando o homem de todas as suas enfermidades. É a vila onde Jesus começou a cumprir os exorcismos, a expulsar os demônios. É o lugar em que Jesus ensinou tantas coisas. No entanto, Jesus não se contentou com isso, e Jesus, neste lugar, na sinagoga que fica embaixo destas ruínas, na sinagoga do século IV, aqui ele nos falou sobre a vida eterna e nos ensinou que na vida não é suficiente o pão temporal, mas que devemos buscar o alimento da vida eterna, isto é, Ele mesmo. Nos ensinou que a Eucaristia nos permite degustar do paraíso nesta terra, e por isto, neste lugar, Jesus nos ensinou que é preciso levantar os olhos para o céu e desejar muito mais do que jamais havíamos desejado. Então, aqui em Cafarnaum, nós recomeçamos o caminho nutrido pela presença de Cristo na Eucaristia, e sobre sua direção andamos em todo o mundo anunciando o Evangelho. Ele estará conosco até os fins dos dias. La presenza di Gesù nell'Eucaristia e sul suo mandato andiamo in tutto il mondo ad annunciare il Vangelo. Lui sarà con noi fino alla fine dei giorni e ci benedice. Que nos abençoe, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.